Olá pessoal, tudo bom? Como é que tá? Passaram bem o dia? Estão tudo tranquilo? Bora para mais uma resenha de livros aí? Vamos falar hoje sobre o capítulo 7 do livro Arrume a Sua Cama, de William McRaven, tá? Hoje no capítulo 7, o William fala sobre enfrentar os tiranos e enfrentar os tubarões, tá? Como é que ele lidou com isso durante a fase dele da marinha e que lições a gente pode tirar disso para o nosso dia a dia. Então, começando o capítulo, ele fala sobre uma prova que ele está fazendo ainda para entrar para o SEAL, que é de nadar 6,5 km mar adentro. E o mar que eles estavam lá, ele e o amigo dele, é o mar de San Clemente, que é na Califórnia. E lá, para quem já conhece a Califórnia, é um mar bem gelado, com águas bem agitadas, né? E ali na ilhazinha ali de San Clemente, ela é povoada por tubarões. Então tem tubarões de tudo que é tipo, tamanho, mas o mais temido deles é o tubarão branco. Então tem bastante tubarão branco naquela região e eles tinham que nadar por ali, fazia parte da prova deles e que tinha que passar por ali. Mas os dois, eles queriam tanto ser SEALs, tá, que eles não tinha nada que ia deter eles, que se eles tivessem que lutar contra tubarões, eles iam lutar contra tubarões. Então eles se agarraram nesse objetivo, né, que era de entrar para o SEAL, e isso lhe dava coragem para eles. Então, sem a coragem, eles estariam à mercê das tentações da vida. É isso que ele fala nesse capítulo. E que sem coragem, os tiranos dominariam o mundo. E tratando dessa parte do tirano, o William ainda menciona nesse capítulo sobre um episódio que ocorreu quando o Saddam Hussein, quando o Saddam ele foi capturado pelo exército americano, onde ele ficou preso, né? Ele ficou lá preso em custódia lá pelos exército americano, mas mesmo assim ele tinha aquele ar de tirano dele, né? Então de décadas que ele causou aflições e medo na população. Todo mundo que ia lá e via e ficava junto na mesma sala que ele sentia medo de estar junto na presença dele. Então, aquilo que o exército americano estava querendo, que era destituir o Saddam Hussein dessa tirania que ele tinha, não estava surtindo efeito, porque ele estava cada vez mais forte e as pessoas cada vez mais com medo de estar falando com ele, estar conversando com ele. Então foi que ele decidiu meio que isolar o Saddam Hussein numa sala, e aonde só ele poderia entrar. E ele deu ordem para os guardas, ninguém falava com ele, ninguém fazia nada, ninguém entrava ali, só ele. E toda vez que o William entrava lá, né, e ia conversar com o Saddam Hussein se levantava da cadeira e ele fazia com que o Saddam Hussein voltasse para a cadeira. Fica aí, tipo, ele estava impondo a condição que o Saddam não era mais o Saddam e era sim um prisioneiro, né, dos Estados Unidos. Então isso aí com o tempo foi fazendo com que o Saddam Hussein perdesse aquela tirania dele, aquela prepotência que ele tinha, e acabou não se tornando uma pessoa normal, mas perdendo aquela intimidação que ele tinha com as pessoas. Então as pessoas que vinham e ficavam próximas ao Saddam não tinham mais aquele medo que eles tinham antes. Certo? Isso aí é uma reflexão que a gente tira desse capítulo, que é em relação a como é que a gente se comporta em determinadas situações, certo? Porque a gente pode tirar isso, os tiranos e os tubarões, né, como os nossos desafios. Então, por exemplo, né, a gente sabe que tiranos a gente vai ter em tudo que é lugar. E eles são todos iguais, não importa onde eles estejam, certo? Eles vão estar sempre prosperando e se solidificando nos lugares onde existam medo.
Se tiver alguém com medo, né? Tu vê aí nas escolas, né? Nas aulas, sempre tem aquele que se acha o poderoso ou que bate nos pequenininhos. Por quê? Porque os outros sentem medo e mostram esse medo também. E é a mesma coisa que acontece com o tubarão. O tubarão fica cercando ali a sua presa, porque causando medo nela e na presa. E isso faz com que ele sinta esse medo e fique mais imponente, o tubarão. Então, se não tem o medo, ele não se sente tão confiante em atacar a sua presa e não faz esse movimento de ficar andando em círculos, ficar atiçando a presa, certo? Então, o que eu tiro com isso, tá? O que eu tiro com isso desse capítulo? Desse capítulo a gente pode aprender que na vida, para a gente conquistar os nossos objetivos, nós temos que ser pessoas de grande coragem, né? A gente tem que ter bastante coragem. E para ter essa coragem, a gente vai encontrar vários tiranos pelo caminho. E esses tiranos, a gente não pode demonstrar medo, porque se a gente demonstrar medo, eles vão ficar cada vez mais fortes. Então, tem que ficar maiores do que eles, tá? No curso que eu fiz recentemente, a gente aplicou várias técnicas de PNL, que é onde tu tem algumas travas e alguns bloqueios, aonde tu faz o método de desassociação. Ou seja, por exemplo, se tu tem algum problema de falar em público, certo? E tu não consegue falar em público, trabalhando com a neurolinguística, fazendo tu imaginar naquela situação, fazendo a palestra, por exemplo. E aí então tu fecha os olhos, né? E aí tu te vê maior e as outras pessoas menores, tu tá fazendo exatamente isso aqui que ele falou. Tu tá diminuindo quem tá sendo tirano, né? Quem tá te inibindo, te causando medo, pavor, e tu tá crescendo em relação àquela outra pessoa. E isso aí faz com que tu não tenha medo, né, de ir atrás dos teus objetivos, e quando tu encontrar algum tirano pela frente, tu não vai ter medo, tu não vai demonstrar o medo, porque se tu demonstrar o medo, tu tá demonstrando a tua fraqueza, e tu demonstrando a tua fraqueza, tu tá dando potência para outra pessoa e cada vez mais em cima de ti. Não só a outra pessoa, mas também teus desafios, né? Tu acaba crescendo o teu desafio em vez de tu te crescer e tu passar por esse desafio, tá? Então esse foi o capítulo 7 do livro, onde ele fala sobre enfrente os tiranos, e se você quiser mudar o mundo, certo? Não fuja dos tubarões. Então, meu nome é Michael Reis, esse é o meu canal, deixa o seu like aí, por favor, nos ajude aí a crescer aí nessa plataforma, no YouTube. E bora, vamos lá, e estamos quase terminando o livro e espero que você esteja gostando, tá? Um abraço aí, tchau, tchau.